Olá, bom dia. Eu sou o Nicolai Cursino, presidente da Sociedade Brasileira de Enneagrama e idealizador do Núcleo da Consciência. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o movimento das flechas do Enneagrama, esse movimento que liga as linhas que conectam os pontos. Então, se você se der conta, cada um desses pontos é conectado por outros dois pontos em linhas, e essas linhas têm uma direção. Então, se eu olhar as setas que são colocadas no diagrama, de 7 vai para 1, de 1 vai para 4, de 4 vai para 2, essa é a direção das flechas, ou como eu gosto de chamar, a correnteza do rio. A gente costuma dizer que o ponto que está, por exemplo, 8 indo em direção ao 2, é um movimento de contraflecha, ou seja, ele está nadando contrário à direção da flecha e a favor da flecha, embarcando no movimento energético do rio, ele está no que a gente chama de movimento a favor da flecha. Os movimentos contrários à flecha, chamado de contraflechas, ou a favor da flecha, que são movimentos na direção do rio, ambos têm suas particularidades. É importante entender que o tipo do Enneagrama, na verdade, não é um tipo, ele é um raio, ele é uma frequência energética. E como sendo uma frequência, o seu ponto central, ele tem as particularidades dele, mas ele não é único, ele tem também pedaços de todos os outros, ele se movimenta pelos outros. É claro que quanto mais fixado eu estou no meu ponto, quanto menos desenvolvido a minha personalidade, mais eu estou estacionado num ponto só e sem muita saída para os lados. Eu fico muito mecânico dentro dos pensamentos, das emoções e mecânico também dentro do meu corpo, nos seus hábitos. Agora, quanto mais eu faço o processo de autoconhecimento, subo nos níveis de consciência, vou libertando a minha mente dos condicionamentos daquele ponto, libertando o meu coração dos condicionamentos emocionais daquele ponto e libertando o meu corpo do caos ou da não apropriação da energia física naquele ponto, o que acontece é que eu vou me alargando e até o meu próprio ponto do Enneagrama, a minha energia central, seja ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ela se movimenta nas flechas com muito mais facilidade. Então, algumas características importantes sobre as flechas. Você tem bastante dos pontos das flechas dentro de você. Então, muitas vezes eles estão nas suas sombras, são pontos que você não presta atenção ou não deixa vir à tona normalmente, mas saiba, talvez os dois pontos que mais tem dentro de você, depois do seu próprio tipo, são as suas flechas, muito mais do que as asas, muito mais relevantes, muito mais importantes, na maioria das vezes. O Enneagrama é um sistema dinâmico, ele, portanto, se movimenta. Não existe um Enneagrama que está parado, assim, ele está em movimento. Você tem que imaginar ele como um sistema que está se movimentando aqui o tempo todo. E ele não está em movimento só nessa linha, ele também é um sistema, na verdade, assim, que tem níveis de consciência diferentes. Então, eu tenho aqui 9 camadas no sistema Rizzo-Hudson, no sistema mais conhecido de níveis de desenvolvimento no mundo, e eu tenho aqui 5 camadas centrais no sistema das 5 cores que eu desenvolvi no ano passado, que apresentei apenas ainda fora do Brasil. O que importa é que você tem 5 ou 9 níveis de desenvolvimento. Em cada nível de desenvolvimento, quanto mais para baixo, maior o medo, maior a vergonha, maior a raiva, em cada um dos pontos. Quanto mais para cima, maior a liberação dos condicionamentos, mais saúde dentro do seu tipo você tem. Então, dependendo do nível que você se encontra, as flechas também atuam de formas diferentes. Se o seu nível de consciência está mais baixo, os movimentos das flechas são mais mecânicos e mais inconscientes, ou muitas vezes eles nem acontecem tanto. Você está mais preso no seu ponto, as flechas são mais como se fossem sombras para você, muitas vezes, que ao ser mergulhadas vão ser trabalhadas. Quando você vai vindo para os níveis de consciência médio, você começa a se dar mais conta de alguns movimentos mais inconscientes, como, por exemplo, o movimento de estresse ou o movimento de segurança. Você começa a tocar algumas feridas
mais a consciência da sua criança ferida, que está muitas vezes na contraflecha, e você também começa a ter possibilidade de usar o movimento das flechas como impulso e desenvolvimento, ou seja, usar ele de forma consciente para o teu crescimento da personalidade, para o teu crescimento pessoal e espiritual. O movimento das flechas consciente é talvez um dos movimentos mais importantes que existem para o desenvolvimento do seu tipo. Ele é uma das bases, por exemplo, do processo do NA Coaching do 9 Raios. Quando você vai para os níveis de consciência muito mais altos, é como se essas flechas estivessem se juntando num triângulo só. E quase que vai sendo possível para você transladar entre esses pontos principais com muito mais natureza e felicidade. Que embora você tenha o seu ponto central numa saúde muito alta, você demonstra características positivas de luz equilibradas dos outros dois pontos com muita facilidade, como se você quase tivesse se tornado um triângulo e os caminhos muito abertos para você no que diz respeito ao movimento das flechas. Muito bem, esse é um pouco do movimento das flechas, da combinação desse enneagrama dinâmico, que na verdade se movimenta na horizontal, se movimenta na vertical, e o grande trabalho, o enneagrama real, ele envolve você internalizar esses movimentos para cima, para baixo, reconhecer essa dinâmica. O enneagrama nunca foi um sistema parado de 9 personalidades, isso é um grande engano. Ele é um sistema em movimento, onde ao reconhecer esse movimento, eu consigo mapear a essência, direcionar o desenvolvimento dela por toda a minha existência, em um processo contínuo de desenvolvimento da consciência, um processo contínuo de autoobservação em diversos níveis, de expansão e liberação da minha mente, do meu coração, do meu corpo e de toda a minha potencialidade humana e espiritual. É para isso que o enneagrama serve. O enneagrama é um processo dinâmico. Só existe no fundo um enneagrama que é dinâmico. Oi pessoal, eu sou a Mayara e eu vim compartilhar com vocês hoje um pouquinho da experiência que eu vivenciei no treinamento de níveis de consciência com o professor Nicolai em setembro de 2019. Surreal. Surreal. Como a energia, o campo se movimenta em cada centro, em cada tríade, os movimentos das flechas, contra a flecha, criança ferida, a flecha a favor, ao mesmo tempo que é um ponto de estresse, também é um ponto de desenvolvimento. E níveis de consciência me trouxe a clareza de onde realmente eu estava e para onde eu teria que ir. Aprofundar no enneagrama com o Nicolai é conhecer o enneagrama dentro do seu real propósito. É a gente descobrir que o nosso tipo, o nosso raio, é apenas o primeiro passo de uma linda jornada de evolução da nossa alma. Olá, eu sou a Carol Almeida, tive a honra e o prazer de participar do NA Coaching em 2019. É um trabalho onde tive profundo conhecimento de mim mesma, de cura e transformação. Eu já vinha numa caminhada de autoconhecimento e no meu entendimento, enneagrama era comportamento. Entendi no NA Coach que enneagrama é movimento. Eu posso estar nos 9 raios e sentir a energia de cada um deles. Eu posso alinhar os meus centros de inteligência e habitar o meu corpo, habitar o meu coração e a minha mente, e estar assim em estado de presença. Na minha vida pessoal, no que mais impactou foi o meu alinhamento do meu propósito de vida com o meu trabalho. O trabalho que o Nicolai tem feito e tem desenvolvido é excepcional. A convivência com as outras pessoas fez com que eu aprendesse mais de mim mesma e dos outros.
E essa convivência, ela é embebida de muita delicadeza, de muito cuidado, muito respeito e humanidade. Essa humanidade traz o aprendizado através do outro. Foram momentos de muita luz e de muito amor entre as pessoas. O trabalho que a gente faz no tapete, quando a gente caminha sobre o tapete, é de um aprendizado profundo sobre mim mesma, e quando eu olho o outro fazendo o trabalho dele, com a profundidade de conhecimento e aprendizado dele, eu aprendo sobre o outro, eu aprendo sobre os outros tipos, eu aprendo sobre mim e sobre o meu tipo. Você poder vivenciar o movimento das flechas e os níveis de consciência, porque você percebe todo o caminho, né? Você percebe que tudo está dentro de você e que é possível acessar. E com certeza todo o reflexo dessa transformação vem acontecendo desde lá até hoje e com certeza muito mais tempo para frente. E quando a gente olha da perspectiva do núcleo da consciência, é algo que está colocado dentro do YouTube da Semana da Consciência nos dias 1, 2 e 3. A consciência do corpo, do coração e da mente. E também aos olhos do Enneagrama, uma das coisas que é pouco compreendida pelas pessoas que colocam o Enneagrama como se fossem tipificação psicológica, é como se você reduzisse o universo inteiro a uma caixinha mais ou menos deste tamanho e a vendesse como se ela fosse algo de muito valor. Não que ela não tenha o seu valor, mas perto do universo inteiro, aquilo é extremamente limitado. Quando você olha para um processo, para aqueles que querem trazer o Enneagrama como uma filosofia de desenvolvimento da consciência, é preciso compreender que mesmo no Enneagrama dos 9 pontos, o trabalho com os centros de inteligência é a sua prática central diária. O trabalho onde você todos os dias vai entender, vai compreender, vai depurar e maturar os teus centros de inteligência. Isso vale tanto para as escolas fundamentadas no trabalho de Gurdjieff, no trabalho de Quarto Caminho, que não possui nenhum tipo psicológico e nenhuma relação com o Enneagrama das personalidades, que isso fique bem claro, mas que possui sim no centro da sua base o entendimento daquele que seria o quarto caminho, não somente o caminho do corpo na elevação da consciência, o caminho do fakir, que através das privações do meu corpo físico eu consigo, por desapego e processo, transcender para a espiritualidade, ou o segundo caminho, o caminho do coração, o caminho do devoto, aonde através da minha entrega, da minha devoção num mosteiro ou numa vida dedicada a cuidar do outro e da caridade, eu transcendo através da porta do coração para a consciência da espiritualidade. Ou o terceiro caminho, o caminho de Buda, o caminho do silêncio da mente, o caminho das montanhas, onde através de um silenciamento tão profundo da minha mente, todos os processos de entendimento que envolveram, por exemplo, a iluminação de Buda, eu transcendo pela porta da mente para um espaço que envolve a espiritualidade. E Gurdjieff dizia que esses 3 caminhos são portas possíveis para a transcendência, mas elas não são possíveis para o homem moderno, porque esses 3 caminhos envolvem você sair da sociedade e ir para um mosteiro, uma montanha, ou uma vida dedicada, e esse não é o caminho do homem do Ocidente, esse não é o caminho do homem moderno. O homem moderno precisa de um quarto caminho, um caminho que envolva todos os 3 primeiros, mas que vai exigir dele e que vai possibilitar a ele fazer isso na vida prática, no aqui e no agora. Então, quando eu olho para mim, para o meu centro físico, o que eu experimento no dia a dia, né?
Se eu olho para um corpo físico, uma energia física distorcida, eu experimento o caos, a raiva, como um vulcão, as reatividades que me sobem, que me consomem, que apagam a minha mente, que consomem o meu coração. Eu fico uma pessoa muito fácil de apertar um botão e ela reagir. As energias, né, os incômodos, os calores, as coisas, né, essa coisa que tem no meu corpo ligada ao lado da raiva, ele toma a posição muitas vezes, seja diretamente ou indiretamente. Quando esse nível de consciência vai subindo através da prática do aterramento, do centramento, de trazer o centro do meu corpo físico não para cima, mas para baixo do umbigo, assentá-lo como um mestre das artes marciais, observar as reações dos botões automáticos da raiva, dos botões automáticos da reatividade, não entrar nessa reação, observá-la de longe, apenas sentir, né? Quando alguém buzina para mim numa ultrapassagem e eu percebo aquilo vai subir, ao invés de engatar naquilo, eu observo a raiva de fora, percebo o movimento no meu corpo e sinto o amargor por alguns segundos, deixo acontecer, mas como toda a ventania, como toda a emoção, ela dura 4 a 5 minutos e depois se vai, caso eu não crie um apego ou um objeto mental a ela. Existe um trabalho central no coração, o coração humano de muitas e muitas existências vem trazendo de geração para geração, como numa daquelas corridas que você passa o pauzinho para o próximo, né? Você vem trazendo toda uma história de dor, toda uma história que envolve sofrimento, toda uma história que envolve um coração reativo. Ele é denso, ele é misturado com o corpo, ele é reativo em carência. Como ele não está preenchido de mim mesmo, como ele não está preenchido do amor, como ele foi muito machucado em gerações a gerações, ele não acha outra saída a não ser, né, apertar, fechar, segurar, travar. Qualquer um faria isso. Agora, no momento em que eu faço isso, eu também bloqueio a captação das energias sutis do coração de Deus. E eu passo a ter um coração que simplesmente não sintoniza coisas como o amor elevado, como as virtudes. Vamos olhar para as virtudes dos 9 pontos, né? Ele não vai sintonizar o coração sereno, ele não vai sintonizar a humildade, não vai sintonizar a veracidade, a equanimidade, não vai sintonizar a abundância, o não apego a emoção nenhuma, não vai sintonizar a coragem, não vai sintonizar a sobriedade, não vai sintonizar a inocência que está na base desse processo, e não vai sintonizar esse processo de estar junto no coração de tudo em ação certa de alguma forma. Então, quando nós assumimos que é dever de todos nós fazer o trabalho com o coração, você vai passar os seus dias trazendo mais atenção para o coração, respirando nele mais vezes no dia, interagindo com as pessoas e praticando aquela fala de alguém que veio. Deixa eu sentir ela aqui no peito, deixa eu ver que emoção que vem. Na sala da minha casa, peraí, aonde que eu estou? Eu estou aqui, eu estou no corpo? E se eu respirar aqui embaixo, descer e tornar o meu coração vulnerável para sentir? Sentir o que o meu filho está falando quando eu olho no olho dele, me dar conta que eu estou fugindo dali porque dá medo de machucar, sentir o que alguém está sentindo do meu lado, sentir o que eu estou sentindo nos momentos em todos. A prática do coração é uma prática central para todos. Ela faz parte da base do processo de crescimento, ela faz parte lá na frente. Esse é um processo de consciência do coração, mas haverá também um processo de transmutação espiritual das suas dores em virtudes. Mas antes há curas a serem feitas, há um acordar daquele músculo que está dormindo, há a coragem de amar, a coragem de ser inocente, a coragem de estar aberto de alguma forma. E é preciso sim conhecimento, é preciso uma vida inteira de prática.
O meu corpo distorcido é mecânico, é automático, faz eu viver 20, 30, 40 anos preso à máquina. O meu corpo elevado é um instrumento de poder, é um instrumento de encarnação, é um instrumento no qual somente através dele, e o ponto 9 do Enneagrama me lembra disso, eu vou conseguir trazer, capturar frequências de mundos mais elevados, trazer para minha barriga, para minha pele, densificar ela através da massa de terra que eu empresto do chão através dos meus pés e fazer uma alquimia entre o céu e a terra e possibilitar que aqui seja criada um novo barro e novos corpos têm que se desenvolver em mim conforme a minha capacidade de suportar ou de trazer o divino para baixo vai aumentando. Isso é um processo que a gente tem que fazer em muitos dos Enia Coachings, por exemplo. Há um momento onde a estrutura vibratória do teu corpo físico, os músculos que ele tem, a capacidade de segurar uma frequência mais elevada é limitada pela força que você tem, pela capacidade de ser ou não uma floresta. Se eu colocasse o céu inteiro dentro de uma árvore só, o tronco dela explodiria. Se a gente fizesse e baixasse 1/1000 da energia que a gente acessa num acesso muito elevado diretamente no teu corpo, o teu corpo ia fritar. Ele não tem estrutura, assim como um fiozinho, né? Aqueles fiozinhos elétricos e de repente você liga ele num 220 e ele derrete, ou você liga num alta tensão e ele derrete. A transformação da energia elétrica em resistência no corpo aquece e aquele corpo não tem estrutura material para dar conta. E com os nossos corpos acontece a mesma coisa. Para qualquer um que faz a aspiração a um processo de elevação espiritual aqui embaixo, aqui no próprio corpo, haverá de transformar-se num fio condutor com uma base muito maior. E existe um trabalho central para isso. Se você é um dos tipos instintivos, 8, 9 e 1, o primeiro centro de inteligência que mais se distorce em você quando você desce na consciência é o centro físico. E aquilo que era poder, presença, a encarnação da espiritualidade, torna-se caos interno. E esse caos interno que dá origem nos chakras iniciais e vem com raivas que dominam você, distorce mais do que o teu coração e mais do que a tua mente. Então, antes do seu trabalho com o teu 8, com o teu 9, com o teu 1, o teu trabalho é com o corpo, é com a cura desse corpo. Isso vale para todos, mas para esse em especial, assim como os pontos 2, 3 e 4, vai ter o coração como principal centro de distorção. E esse coração que era o experimento em mim, a sintonia de quem eu realmente sou, do valor que eu tenho, da minha identidade profunda, ele não se torna mais isso, ele se distorce e se torna um coração que perde o senso de valor, o senso de amor e o senso de identidade, e por isso vai desesperadamente tentar criar imagens para procurar isso lá fora. Então, antes de tudo, o teu trabalho é saber que o teu coração é mais distorcido que das outras pessoas. E o trabalho com o Enneagrama dinâmico, que envolve compreender dentro dos níveis de consciência dessa oscilação, como esses centros vão sendo afetados e como você percebe aonde ele está afetado e como você corta esse movimento de queda ou subida de consciência para se elevar. Nos pontos 5, 6 e 7, o centro mental tem uma distorção muito maior. O centro mental, quando no nível de consciência alto, ele dá a direção. Todos nós estamos conectados a Deus, conectados à direção de tudo que há através de um processo intuitivo, assim como as árvores, o girassol sabe para onde crescer, assim como a própria Mãe Terra sabe, já existe um processo natural
harmônico em direção ao crescimento e ao caminho. E o centro mental, ele me sintoniza com a direção. E ele também, por saber a direção e ter certeza absoluta do que há agora, ele me dá força nas pernas e eu caminho mesmo sem ver, porque não é necessário ver com estes olhos. Eu estou sintonizado na grande antena. Mas como um ponto 5, 6 e 7, esse é o centro de inteligência que se distorce mais brutalmente em mim. E a minha cabeça caoticamente embarca nesses pensamentos involuntários, defesas. É quando a minha mente tenta se defender para que eu não sinta, pois o meu medo de sentir, para que eu não sinta, para que eu não esteja aqui. E aí eu vou desenvolver defesas diferentes. Num ponto 5, me dissociando de corpo e coração. Num ponto 6, sentindo essa desorientação e essa fraqueza que bate nas pernas. E num ponto 7, tendo essa aceleração e a perda da orientação de várias formas. Então, a compreensão para aqueles que são criadores de si, lapidadores de si, e trazem o Eneagrama como um sistema dinâmico que envolve níveis de desenvolvimento na vertical, flechas e movimentos dinâmicos na horizontal, a combinação disso e os efeitos nos centros de inteligência, no corpo, no coração e na mente, são conhecimentos fundamentais e práticas fundamentais para que você seja a experiência viva de alguém que se desenvolve, de alguém que cresce em harmonia, de alguém que faz a lapidação espiritual do corpo, do coração e da mente. Na minha opinião, foi um treinamento de muito impacto e transformador. Impacto porque eu cheguei no treinamento com muita base teórica, muito conhecimento. E transformador porque foi a primeira vez que eu realmente vivenciei na prática o que é ser o meu tipo e passar pelos 9 níveis de consciência dele. Eu me permiti, eu abri meu coração e nesse momento eu passei também pelos 9 níveis de consciência dos outros 8 tipos do Eneagrama. Ao mesmo tempo que foi dolorido para mim, foi muito gratificante, porque eu aceitei que eu já estive em níveis de consciência mais baixos e isso me causou uma dor muito grande naquele momento. E gratificante porque eu passei a me auto-observar. Então hoje, depois de quase um ano desse treinamento, eu digo que é um trabalho de formiguinha. Não é uma coisa assim, vira a chavinha, tá tudo certo, agora eu sou uma pessoa que vivo no nível de consciência 5, 4, de jeito algum. É a gente sair do Eneagrama das tipologias, de colocar as pessoas em caixas, é a gente se libertar dos rótulos. É como se fosse um mergulho no centro da mandala sagrada e deixar que o Eneagrama transforme cada célula do nosso corpo, deixar que ele entre de verdade no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida prática. É a gente descobrir que nenhum tipo faz alguma coisa. O Eneagrama nunca foi sobre comportamento. É a gente reconhecer que estamos todos em um processo de elevação da nossa consciência e ver como que isso dá uma dimensão muito mais profunda do que a gente imaginava no Eneagrama. Para mim é isso. Tudo isso e muito mais, que é o Eneagrama dentro da metodologia Nicolai Corsino e na visão do núcleo da consciência. Neste programa, você vai aprender sobre o Eneagrama que se movimenta. O Eneagrama só existe em movimento. Os movimentos das flechas são movimentos horizontais para ambos os lados, que têm uma série de significados. Você vai aprender sobre os significados de integração, desintegração, sobre as sombras, sobre os movimentos de energia que acontecem e como
como usar isso para o crescimento espiritual e psicológico no teu processo. Você vai aprender também sobre os níveis verticais, os níveis de consciência ou desenvolvimento do Enneagrama. É um conhecimento que mostra para você que os tipos são completamente diferentes dependendo da escala de conhecimento que se encontram. Como me identificar em qual escala eu estou, como usar as flechas para subir os meus níveis de escala de consciência e desenvolvimento. Essa integração entre as flechas e os níveis de consciência é algo inédito no processo de Enneagrama e você vai aprender tudo isso nesse programa. Você sabia que o Enneagrama não é um sistema desenhado no chão? Ele não é um sistema que tem apenas 2 dimensões. O Enneagrama, na verdade, é vertical. Ele tem 9 andares de consciência diferentes, aplicáveis a cada um dos 9 tipos. E as pessoas são diferentes, dependendo do nível de consciência que elas atingem. Eu, Nicolai Cursino, sou o único professor de Enneagrama brasileiro certificado diretamente no sistema por Russ Hudson, o criador dos níveis de consciência. Desenvolvi também um sistema de níveis de consciência próprio, que envolve instintos e subtipos e a integração com as flechas. Eu convido você a participar do meu programa inédito em outubro, um programa online e ao vivo sobre flechas, níveis de consciência e o Enneagrama dinâmico que integra tudo isso. Um programa autorizado e certificado pela Sociedade Brasileira de Enneagrama, produzido pelo Núcleo da Consciência. Participe do programa Enneagrama Dinâmico, online, inédito,